esperando dar um tempinho. Aí, pronto, agora está gravando. Nossos convidados de hoje, só um minutinho que eu estou abrindo aqui o currículo, são a Cristiane de Souza Vieira. Ela é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é especialista em gestão e práticas de obras de conservação e restauro do patrimônio cultural edificado pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, o SESC, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFP. É vencedora do concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, de boas práticas de prevenção do patrimônio cultural, sob a categoria Projetos de Conservação e Restauro Arquitetônico, Urbano e Paisagístico. Atua desde 2007 com desenvolvimento, gestão, fiscalização e consultoria de projetos e obras em geral, e desde 2014 com patrimônio cultural. E o nosso segundo convidado é o Rodrigo Otávio de Marco Meniconi. Ele é arquiteto formado pela Escola de Arquitetura da UFMG, especialista em restauro pela Universidade de Roma e mestre em História e Crítica da Arquitetura pela EA-UFMG. É ex-professor de História da Arquitetura e Técnicas Retrospectivas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Santa Úrsula e Instituto Benê, no Rio de Janeiro, e da PUC Minas Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Atualmente é professor do curso superior de Tecnologia e Conservação e Restauro do campus Ouro Preto, do IFMG, e foi assessor e coordenador do Centro de Memória da Eletricidade no Brasil e diretor da subregional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Ouro Preto e Mariana. Desde 1983, atua na elaboração e coordenação de projetos e na prestação de consultoria nas áreas de conservação, restauro e reabilitação de bens integrados do patrimônio cultural edificado. Aí agora eu passo a palavra para a Cristiane, que ela vai dar o pontapé inicial aí da nossa roda de conversa de hoje. Olá, pessoal, tudo bom? Não vou me perder muito aqui na apresentação, porque a Ana já soube nos apresentar muito bem. Eu preparei aqui um PowerPoint que é mais para seguir como um guia para a gente poder ir conversando. E eu vou abrir aqui a janela. Vocês me falam se está aparecendo. E aí, está aparecendo para vocês? Sim, agora tá. Só não tá a tela cheia, mas está aparecendo. Então, quando eu coloco tela cheia, fica preto, porque eu acabei de sair de uma reunião agora, então eu vou deixar ela assim. Não, sem problema. Isso era mais para dando para ler bem. Tá para ler bem. Então, tá. Eu vou introduzir com essa frase, porque eu acho que a gente sempre, quando vai discutir esses assuntos, a gente fala muito sobre os textos, sobre as teorias, sobre as normas, sobre a legislação, mas que tudo isso já está muito bem elaborado agora, no século XXI. Então, e aí essa frase é do professor Silva, e ele diz exatamente isso, que há, na verdade, não há, na verdade, necessidade de mais declarações de direitos, e assim uma necessidade de colocá-las em prática, em todos os quadrantes de qualquer nação, pois estamos falando do homem, a respeito do qual já se falou e escreveu tanto e tão bem, e pelo qual tão pouco tem sido feito de concreto. Então, eu acho isso super bacana, que é o que ele fala, todo mundo escreve, todo mundo fala, mas a gente não vê as ações se concretizarem. Bom, sempre que a gente vai estudar o patrimônio, a gente faz um levantamento histórico do bem, né? Então, eu achei interessante aqui dar uma introdução rápida sobre as trajetórias dessas duas disciplinas que a gente vai discutir hoje, tá? Que é a disciplina da preservação e restauro e a disciplina de acessibilidade, tá? Vamos ver aqui onde é que eu tô. Então, vamos lá. Tanto a preservação do patrimônio cultural como os direitos de acessibilidade, eles percorreram longas trajetórias e começaram já no século passado, tá? Só que aí a gente vai ver que tem um delay entre as duas, que é aí que surgiram todos os problemas que a gente vê que essas disciplinas não conversavam. Então, por exemplo, a Carta de Veneza, que foi podemos considerar um marco da disciplina de restauro, ela foi publicada em 1964. E a Declaração dos Direitos Humanos das Pessoas Deficientes, a que a professora Cambiag considera como um marco também
na questão dos direitos dos deficientes, ocorreu só no ano de 75. Então, a gente vê aqui que no âmbito internacional, a gente tem aqui um delay de mais ou menos uma década, né? Quando a gente chega no Brasil, é mais impressionante, então, essa diferença. O Decreto-Lei número 25, ele foi publicado em 1937, e a primeira norma técnica de acessibilidade brasileira foi publicada em 1985. Isso, gente, é mais ou menos meio século de diferença entre uma e outra, né? Então, vamos ver. Outra data, outros marcos impressionantes que eu acho também, é que no ano de 1985 foi quando foi utilizado a primeira vez o termo Universal Design nos Estados Unidos. E é exatamente o mesmo ano em que foi redigida a primeira norma de acessibilidade aqui no Brasil, né? Então, enquanto nós estamos redigindo a nossa primeira norma de acessibilidade, lá fora, eles já estavam discutindo a questão do desenho universal, que a gente sabe que são disciplinas diferentes, né? Bom, aí a gente chegou no século XXI, e no século XXI surgiram novos cenários, né? Em 2003, o IFAM publicou a sua primeira normativa referente a patrimônio, e eu acho que o marco mais interessante é que no ano de 2011, eles iniciaram um projeto piloto de acessibilidade no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho. E eu acho essa data, Marcos, super importante, porque o Pelourinho, ele fez parte de todas as ações políticas e intervenções de restauro que o Brasil teve desde 1937. Né? Se a gente pegar todos os programas, Programa Monumenta, Programa Cidades Históricas, os programas que teve na década de 70, todos eles envolveram o Pelourinho. Então, o Pelourinho, em 2011, sofreu um processo de um projeto de acessibilidade como um plano piloto, é um negócio bem bacana, assim, é um marco importante para nós, tá? E aí eu parafraseei aqui uma frase do Argan, né? E eu vou ler para vocês aqui. Que nos anos 2000, os universos da preservação do patrimônio e da acessibilidade, eles deixaram de percorrer caminhos distintos, e o debate não ficou mais limitado entre os campos da preservação ou da acessibilidade, nem tampouco entre as pessoas que prezam pela preservação ou as pessoas que necessitam de acessibilidade, mas sim entre duas disciplinas cujas diferenças metodológicas sempre poderão resolver-se no plano dialético, ou entre dois universos ou sistemas que, segundo Niklas Luhmann, ele deve operar sempre tendo como base a comunicação. Bom, em 2014, a gente também tem o caderno técnico do IFAM, que fala sobre mobilidade e acessibilidade urbana. Em 2020, a gente tem a revisão da norma de acessibilidade, e aqui eu coloquei, então, os dois parágrafos, onde eles comentam sobre os bens tombados, né? E, por fim, eu vou introduzir agora o que eu acho mais bacana, é que a acessibilidade em bens tombados é uma questão projetual, é uma questão de arquiteto, tá? Então, cabe ao arquiteto especialista em preservação do patrimônio cultural e conhecedor das normas técnicas e legislação vigente, traçar as diretrizes do projeto, tá? Eu questiono muito isso porque, às vezes, o arquiteto, eu acho que ele esquece essa função dele, que é projeto, acessibilidade e patrimônio cultural, não é teoria, ele é projeto. Você tem que chegar lá e projetar e fazer acontecer, né? Aí aqui eu vou dar um estudo de caso rápido, e aí eu finalizo, tá? Esse aqui é no 3º andar do Museu do Café, em Santos. O elevador chega até esse nível, o elevador consegue ter o acesso da pessoa em cadeiras de roda, e a pessoa, então, se depara com essa escada. Aí, por que as disciplinas precisam conversar? Porque a diretoria do museu propôs, a primeira proposta deles era colocar uma plataforma elevatória nessa escada. Essa escada que tem um serviço de carpintaria, um saber fazer que não existe mais, que tem toda uma questão de simetria aqui, com o hall, e a ideia deles, então, era assim, precisa subir a escada, vai lá e coloca uma plataforma elevatória,
né? Bom, essa questão logo de cara a gente desconsiderou, e aí aqui a gente está do lado contrário, eu subi o lance de escada e estou vendo o elevador na outra ponta. E aí a gente fez um estudo para ver se conseguia colocar uma plataforma elevatória, aqui onde eu estou com o mouse, nessa escada, que também chega no nível e você consegue ter o acesso aqui por trás. Mas, por que é uma questão projetual? A plataforma elevatória não cabia nesse espaço, não há espaço suficiente para a gente pôr essa plataforma aqui. Bom, aí a gente parte para um estudo, você tem que estudar e tentar viabilizar a questão. Então, o que a gente fez? A gente estudou todos os acessos que o museu tinha ao nível da rua. E aí nós vimos que tinha um elevador, e este elevador parava em nível com o salão do restaurante, que era a área que a gente precisava se transformar acessível. Então, nesse caso, a gente propôs o quê? Um roteiro alternativo para as pessoas com necessidades especiais. Ela pegaria um elevador diferente dos demais, né? Cruzaria uma área administrativa, mas conseguiria chegar no nosso hall principal aqui. Isso é uma sugestão válida, pessoal? É sim. O Louvre, por exemplo, é assim. Quando você chega no Louvre, você é cadeirante, você recebe um mapa próprio com um roteiro específico para cadeirante. E é um roteiro, gente, super divertido, porque eles não cobram a entrada, porque há algumas áreas do Louvre que o cadeirante não consegue acessar, mas, ao mesmo tempo, ele passa por áreas administrativas e por umas passagens meio secretas, assim, que é super diferente. O Palácio de Buckingham, idem, né? Então, essa é uma opção que a gente sempre pode considerar quando a gente for estudar a questão da acessibilidade. Bom, essa foi uma opção que eu acho que foi a opção mais genial que a gente fez. Vocês conseguem ver nessa imagem aqui? Você tem um elevador, e a última parada do elevador é no nível daquela escada. E a gente estava visitando isso, nós éramos só arquitetos, só equipe de arquitetura, e aí eu olhei e falei, gente, por que a gente não faz o elevador parar nesse nível aqui? Porque aí a gente, primeiro, ele não precisa ser um roteiro alternativo, que aí você não atende o desenho universal, porque a pessoa fica isolada, né? Não existe, ela fica com um roteiro que não é para todos, né? Era uma sugestão que a gente viu que era plausível, mas aí você precisa estudar para ver viabilidade técnica, viabilidade financeira. E então nós fizemos essa proposta, que a gente fez uma segunda visita com, como a gente sempre diz, equipe multidisciplinar, engenheiro calculista, engenheiro mecânico responsável pelo elevador, orçamentista, né, mais a equipe de arquitetura. E aí nós desenvolvemos essa opção que a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem o corte, essa é a situação atual, ou seja, o elevador, a última parada, e aí a gente propôs, então, levantar a casa de máquinas. Existe uma laje aqui, mas essa laje só suporta a casa de máquinas, então a gente consegue fazer um buraco, vamos dizer assim, e elevar o motor, o equipamento, para quando a gente conseguir fazer essa parada do elevador nesse acesso. E aí, nesse caso, a gente passa a ter o acesso universal aqui no museu, né? Então, isso tudo foi antes de desenvolver o projeto. Então, antes de desenvolver o projeto, a gente fez todo esse estudo preliminar e verificou toda a viabilidade técnica e financeira, né? E é muito engraçado, porque o custo da gente fazer essa alteração no elevador foi 10% mais caro do que se a gente instalasse uma plataforma elevatória, né? Deixa eu ver se tem mais. E o outro foi o banheiro, mas esse já foi uma solução mais tranquila, porque o banheiro já tinha sofrido muitas modificações, não havia nenhum motivo para preservar o que estava existente, então a gente teve liberdade para desenvolver um novo layout, já atendendo todas as exigências da norma de acessibilidade brasileira. Aí é isso, gente. Podia falar um pouquinho mais, mas eu acho que eu posso deixar agora com vocês. Maravilha, Cristiane. Muito obrigado pela apresentação aí. Sensacional esse estudo de caso. Tem umas sacadas da arquitetura que às vezes o mais simples vale sempre, o menos é mais mesmo, né?
Exatamente. Rodrigo, está preparado aí? Estou. Manda ver. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Cristiano, pela apresentação. Né? Eu já tinha percebido isso, e você falou algumas coisas que eu posso até não complementar, mas aproveitar como gancho para essa Sim. fala que eu nem cheguei a preparar muito. A primeira coisa, essa questão, o seu primeiro slide, né, concordo completamente com você, que a gente tem normas e soluções para tudo, só que não é aplicado. A outra coisa, por exemplo, você falou do Pelourinho, eu moro em Ouro Preto já há algum tempo, e aqui é um terror, né? Assim, não só. Tem vários aqui que estão no grupo, que também moram ou viveram aqui, né, Alice? Alice já sofreu na pele. Eu tive uma vez uma hérnia de disco, que é uma dor insuportável, né? Então, eu fiquei com a mobilidade reduzida. Aí eu me lembro que um dia eu não conseguia caminhar, porque eu morava lá no Antônio Dias, para subir para a praça, onde fica o IFAM, é um pouco inclinado, sabe? Conheço. A cidade foi feita para uma época que o pessoal andava. Quem não queria andar e era muito rico tinha as cadeirinhas, tinha escravo para fazer tudo, né? Para, inclusive, levantar as janelas de guilhotina são pesadíssimas aqui, né? Quer dizer, se você não pensar no escravo, essa cidade não funciona. E de lá para cá, muito pouca coisa foi feita. Mas eu estava contando essa história porque foi uma coisa assim muito terrível, porque eu peguei uma carona, afinal alguém passou, teve dó de mim, né? E me levou para a praça. Mas a hora que eu desci do carro, eu fiquei na posição que eu estava no banco, eu não conseguia, né? Aí me agarrei num prédio e uma situação, imagina, eu era chefe do IFAM, parecia que eu tinha sido, né, sofrido ali um ataque, me escorei na parede e fiquei lá curvado, né? Coisas desse tipo que, em outras situações que a gente já viu, isso foi resolvido de uma forma muito simples em termos de solução técnica, mas muito complexas, muitas vezes, em termos de execução, de grana mesmo, e de interesses, de vontade política. Por exemplo, Salvador. Salvador tem um elevador Lacerda que é desde o século XIX e funciona. E lá custa o elevador Lacerda. Eu nem sei quanto. Era 10 centavos, 1 centavo, uma coisa absurda, né? Que é um elevador que atende, que liga duas partes da cidade, que poderia tranquilamente ser feito aqui, né? Em Ouro Preto você poderia ter vários pontos com elevadores, você acessaria as várias cotas da cidade, né? Isso eu estou falando só de mobilidade reduzida, né? 25 centavos, aí alguém me falou. Não, subiu muito, 25 centavos. É até difícil pagar o negócio, lá que você nunca tem esse dinheirinho tudo. Bom, outras situações, por exemplo, na Itália tem como é que chama? Perúdia. Perúdia tem uma rede de escadas rolantes por baixo da cidade, né? Que você chega em vários locais. Situações assim, né? Que eliminam o transporte público, melhoram a sustentabilidade ao longo do tempo, né? Tem um sistema lá no... Gente, como é que chama aquele... No Jesus, o original, Barcelos, não, Braga, né? Que é um bondinho, tipo uma cremalheira, né? Que sobe e desce, inclusive hidráulico. Eles enchem de água conforme o número de pessoas que tem, né? Põe assim, tem 10 pessoas, eles põem 100 litros de água lá em cima
e esse peso da água, né, leva as pessoas lá para cima, depois eles tiram a água. Coisas que estão funcionando há 100, 200 anos, né? Olha só. Né? E que essas soluções com o patrimônio nunca se encontraram. Eu estou falando de mobilidade urbana porque aqui é um problema seríssimo, né? E as soluções estão aí, e a gente passa tempo e vai, e nada disso é feito. Ao lado disso, eu gostaria de falar de outras questões. Quando você falou muito, né, oportunamente, da questão do desenho universal, mesmo aqui, alguns locais tentaram, né? Por exemplo, o Museu da Inconfidência teve um projeto museu geográfico, museológico, teve uma reforma, foi providenciada essa questão. Num primeiro momento, era um tratorzinho que subia pela escada principal, depois buscaram uma alternativa de um outro roteiro, né, que sai pelo lado, até muito interessante, como você falou, porque é um roteiro que só eles fazem, e é um roteiro muito bacana. Né? Você conhece o prédio de outras visadas, e deu certo. Ao lado disso, questão de plaquinhas, né, em braille, em alturas, placas mais altas, placas menores para cadeirantes e para crianças conseguirem ler, né? É uma série de soluções muito simples, né? E eu queria chamar a atenção para a última coisa que você falou, da questão do projeto, né? Existe uma resistência, sempre existiu uma resistência, não só do patrimônio, mas dos arquitetos em geral, né? Em adotar essas soluções já a priori, quer dizer, já pensarem em termos de projeto, isso eu digo projetos normais, projetos convencionais de arquitetura, né? Já pensar em portas mais largas, já pensar sempre corredores mais largos, banheiros adaptados, sempre pensar assim. Nunca, eu raramente vejo um projeto em que essa questão é considerada. E isso, eu citei o meu caso particular, porque isso aconteceu comigo, num determinado momento da minha vida, mas quando eu envelhecer, com certeza, pode acontecer de novo. Né? Então, incorporar, ainda em fase de ideação, ainda, né, lá no início mesmo, do projeto, incorporar isso. E no patrimônio, então, essa resistência é muito maior, né? Principalmente porque sempre se tem essa dificuldade, que não é insanável, né? Sempre a gente consegue alternativas de compatibilizar essas questões como outras, né? Como uma série de outras. No seu artigo, no material que você encaminhou, a questão, por exemplo, da climatização, né? Que é um problema sério, quando você tem dutos aparentes, muitas vezes você não consegue. Muitas vezes essas soluções podem interferir, né, na leitura e na fruição do patrimônio. Então, a princípio, por uma questão até de comodismo ou dificuldade de encarar o problema, isso não é pensado, existe uma resistência muito grande. O próprio manual, a própria portaria do IPHAN abre brechas, né, para você não resolver esse problema. Né? Por exemplo, em determinadas situações que você não consegue ter acesso, você tem que fornecer algum material que, vamos dizer assim, permita que você veja o que você está perdendo. Quer dizer, a própria portaria já dá essa brecha para as pessoas se escudarem, né, atrás dessas normas, atrás dessas coisas, e não encararem o problema. Eventualmente, não vai ser possível, mas eu assim, de vários projetos que eu participei, ou acompanhei, ou analisei, eu raramente vi situações em que não era possível, né,
com um pouco mais de esforço, com criatividade, com essa perseverança lá né, de incorporar, se pôr no local mesmo, no lugar de quem tem essas dificuldades, que são de várias naturezas, gente. A gente está falando de mobilidade reduzida, mas cegos, crianças, deficientes mentais, e por aí vai. Né? Quando a gente fala de desenho universal, é universal mesmo. Né? Incorporar isso em fase de projeto. No próprio curso nosso, a gente não tinha lugar nenhum que falava disso. Não é? Até que conseguimos encaixar em algumas disciplinas, né? Por exemplo, instalações e projetos complementares, pelo menos para alertar, falar da norma, falar das critérios, porque não existia. Né? Nos cursos de arquitetura, quando eu estudei também isso, naquela época, não se falava nem em patrimônio na história da escola de arquitetura, quanto mais acessibilidade. Né? Bom, a minha fala é mais assim, solta, né? Eu me coloco à disposição, não cheguei a preparar nada, mas o que eu tenho a contribuir um pouco com essa vivência, e é mais para instigar vocês a falarem mais, né? E levantarem essas questões, né? Ok? É isso. Obrigado. Isso aí, Rodrigo. Que isso. Obrigado você pelas contribuições aí. Então, gente, agora a gente começa, né, de fato, o bate-papo aí, a roda de discussão, de troca. Então, para a gente seguir o formato que a gente começou a fazer ontem, que deu muito certo, a gente pode usar essa ferramenta aí de levantar a mão, né, aqui do Meet mesmo. Na medida que vocês forem levantando a mão, a gente vai chamando, cada um vai falando, então fica uma ordem tudo certa aí. Também pedir a gentileza daquela cortesia de enquanto um fala, o resto, né, deixar o microfonezinho desligado aí, que fica tudo mais confortável para todo mundo. Juliana já levantou a mão aí, pode falar, por favor. Ei, gente, boa noite. Eu queria só trazer uma problemática, assim, um pouco inspirada no primeiro slide da Cris, pensando na acessibilidade um pouco além da NBR 9050, né, pensando um pouco nas discussões que as Nações Unidas trazem, que o Estatuto da Igualdade de Raças, das pessoas com deficiências, falam a respeito de igualdade e não discriminação, né? E aí a gente tentar ampliar essa acessibilidade para outros públicos. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas periféricas, de pessoas negras, de pessoas com deficiência mental, LGBTQIA+, né? Crianças, idosos, a gente precisa resolver essas questões de acessibilidade também no projeto, né? A gente precisa pensar isso também no âmbito do projeto. E aí, pensando que essas pessoas vivenciam, né, os espaços da cidade de formas distintas, né? Como que a gente, como que esses espaços eles acolhem, né? Como que a gente resolve isso no âmbito do projeto? Eu queria saber assim um pouco da experiência de vocês, né? Se vocês têm visto isso na prática, se isso tem sido negligenciado. Queria que vocês, né, se vocês tivessem alguma coisa para contar para a gente sobre isso, acho que seria legal também. É isso, obrigada. Beleza. Adelaide. Eu posso só responder para a Juliana? Opa, claro, desculpa, Adelaide, só um minutinho para a Cristiane responder, que fica uma ordem mais legal, né? Então, Juliana, a questão principal aqui é uma questão cultural. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que associa as duas coisas, a questão da acessibilidade física e a questão cultural. Você vai no museu, tem uma plataforma elevatória, e essa plataforma elevatória funciona, mas nenhum funcionário sabe como faz funcionar. Então, assim, como é que você não tem funcionário treinado, entendeu? Para chegar e saber receber essas pessoas. Isso a gente está falando no âmbito de patrimônio cultural que é aberto, como museu para visitação. Vamos pegar esse exemplo a princípio. Quer dizer, as pessoas que trabalham nesses espaços, elas não recebem treinamento,
para receber essas pessoas, receber os idosos. Elas recebem treinamento para receber as crianças, porque sempre tem o setor educativo, que tem o espaço lúdico das crianças, que tem uma museologia própria feita para a criança, que tem um folheto próprio para ela. Só que para as outras, para atender o grupo, não há. Então, eu achei super interessante você ter colocado isso, porque é realmente uma questão, aí eu acho que é mais uma questão cultural do que uma questão do patrimônio físico em si, né? Acho que as pessoas precisam realmente receber esse treinamento para poder saber receber essa diversidade de pessoas que a gente tem hoje. Eu só queria, o que você falou, Juliana, o que a gente vê na questão, por exemplo, dos negros, dos periféricos, é a criminalização da pobreza e das raças não, da cor, né? Porque você tem, por exemplo, um bando de vocês lembram daqueles rolezinhos que tinha em shopping, né? Saía no Jornal Nacional, né? Os shoppings fechavam, cercavam, né? Então, a questão da cultura está muito arraigado. Claro que isso vai se refletir também, né? Quando você pensa em museu, que história que é contada no museu? Como é que são feitas essas exposições? Quais objetos são selecionados, né? Que história de quem? Se você for pensar, não é, a questão da acessibilidade, essa lá antes, né, não só no projeto físico, arquitetônico, museográfico, mas no próprio projeto, na concepção museológica, né, de como se vai contar essa história. Agora é que a gente está tendo esses outros olhares, né? Os nossos livros de história, onde a gente estudava até 20, 30 anos atrás, todo mundo sabe que história era essa, né? O próprio Museu da Inconfidência, que eu citei, Tiradentes é representado como Jesus Cristo, né? Aquela imagem é uma construção, ele nunca teve barba, porque ele era militar, não podia ter. Depois ficou preso, eles rapavam a cabeça e tudo, por causa de piolho. Então, de onde vem aquela imagem? São essas construções, né? O que está lá de madeira, como se fosse a forca, foi uma doação do Gustavo Barroso, que achou aquelas traves e botou numa posição como se fosse uma cruz. Quer dizer, tem todo um arranjo aí que parte da sociedade não foi considerada, não é? E claro que isso vai também, como a Cristiane pôs, né? Os treinamentos, todo museu tem o lado educativo, né? Tem tudo isso, mas não tem o treinamento ou habilitação para isso. Não precisa ir longe, lá no nosso instituto, a gente tem um elevador, né, para cadeirante e tudo mais, que é trancado, e ninguém sabe onde fica essa chave, né? Uma vez a gente precisou, cadê a chave? Ninguém sabe, né? Depois de muito curso, achou-se a chave, mas ninguém sabia manobrar. Nós não sabíamos, né? E eu me incluo nisso. Porque foi feito para cumprir a legislação, foi feito para atender a norma, foi feito para ter um conceito tal lá do MEC, por aí vai. Terminei, Ciro. Sou eu, né? Adelaide, pode ir. Vou seguir aqui, Ciro. Câmbio. Avisar, né, Rodrigo? Boa noite, gente, tudo jóia? São 2 comentários só que eu queria fazer, também tentando expandir um pouco essa visão de acessibilidade que a Juliana trouxe, lembrando de um caso, eu moro aqui em Ouro Preto também. Uma amiga minha, uma vez, veio me visitar aqui como turista, e ela veio com o filho dela, de 2 aninhos. E a gente foi em vários, foi em museu, foi em igreja, foi em restaurante, o único lugar que ela conseguiu trocar a fralda do Miguel, que estava passando mal, foi no Museu da Inconfidência. Então, assim, essa questão de ter um fraldário, que é uma coisa simples e barata, nos banheiros, sabe? Assim, a gente pensar nessa visão de desenho universal,
que a Cristiane colocou. Isso tudo também é projeto, né? Também colocando a gente como arquiteto nessa posição de pensar em todos que usam esses espaços. Aí, para além desse comentário, uma coisa que eu queria, enfim, ouvir da Cristiane e do Rodrigo é sobre a adaptação de igrejas, né? Eu tive a oportunidade de participar, falei aqui até na última roda de conversa da obra da Igreja do Rosário de Mariana, e a Igreja do Rosário, o projeto de restauração previa a instalação de um elevador. E eu confesso que eu fiquei extremamente surpresa quando a primeira vez que eu vi o projeto, eu falei assim, gente, mas o IFAM aprovou esse elevador aqui? E é porque tinha a proposta da restauração previa a instalação de um museu. E aí ia ter uma sala de museu no consistório em cima, então precisava de ter acesso, né, se era um museu. E, enfim, eu não fiquei até o final da obra, eu não vi a instalação do museu, mas era uma proposta super legal, que, enfim, eu não vejo como uma possibilidade de reversibilidade específica, mas que não tinha um grande impacto, porque estava no cantinho do corredor lateral, eram aquelas plataformas que só tem o equipamento para baixo. Enfim, no fim das contas, eu achei super bacana, né, prever o uso expandido da igreja com o museu e com, né, garantindo já a acessibilidade. A gente tem, nos projetos mais recentes, essa preocupação, né? Até mesmo as igrejas mesmo, né, gente? Se pensar a questão de som, a questão de tanta coisa que já foi adaptada, né, para o funcionamento original para hoje, né? Por exemplo, as igrejas não tinham bancos, até pouco tempo assim, né? Pouco tempo, né? Até o século XIX, né? Ficam lá no alto, né? Você pensa, por exemplo, na igreja da Penha, lá do Rio, né? Até é uma forma de pagar a promessa, você subir de joelhos, né? A Piedade aqui de Minas. Eu lembro que eu sempre lembro das histórias engraçadas que eu gosto de pôr umas piadinhas, mas essa é uma anedota, aconteceu mesmo. Um sogro de uma tia minha, ele já tinha seus 70 anos, mas a mãe ainda era viva. Mas quando ela teve esse filho, foi um parto muito complicado, e ela fez uma promessa de carregá-lo até lá em cima na Piedade, na Serra da Piedade. Cristiano, você não conhece? É uma serra enorme, tem um caminho, é um lugar de peregrinação, é um santuário. É tão alto que tem um observatório lá, né? Astronômico. Aí, essa senhora estava quase morrendo, já com 90 e poucos anos, e muito preocupada que nunca tinha cumprido a promessa. Eu sei que fizeram um arranjo lá, ela foi de carro com ele, ela com seus 90 anos e ele com 70 e pouco, sentado no colo dela, né? Ela segurando, mas foram de carro. Então, ela conseguiu cumprir a promessa, pelo menos assim. Morreu tranquila, porque enganou o santo, né? Mas foi a forma, porque não tinha como chegar lá, né? É curioso, mas você vê os absurdos, né, tadinha da senhora. Câmbio. Vai lá, Liz. Oh, desculpa, Cristiano, você estava preparado aí. Não, estou só aqui para responder para Adelaide. A gente tem que lembrar que o patrimônio ele é vivo, né? E exatamente como disse o Rodrigo, a igreja não tinha luz elétrica, hoje ela tem. A igreja não tinha água encanada e esgoto, e hoje ela tem. A igreja não tinha internet, e hoje ela tem. A igreja enterrava os mortos lá sob ela, e hoje não enterram mais. Por quê? Porque o monumento é vivo. Então, eu acho que eu não gosto de dar, assim, pitaco em projeto dos outros, porque é muito importante você entender todo o processo de como chegou naquela situação, né? E eu acho que esse tipo de estrutura não agride, a luz elétrica não agrediu, né? O vaso sanitário não agrediu. Por que um elevador para dar acessibilidade é considerado agressão, né? Então, eu acho isso, o patrimônio é vivo e eu acho que a gente tem que... E vão lá na frente aparecer outras adaptações que vão precisar ser feitas, né? Esse é o nosso problema, da nossa geração, mas as gerações futuras terão outras questões para tentar resolver também. Câmbio.
Pode ir, Ciro? Sou eu? Ei, gente, boa noite. Meu nome é Alice, sou arquiteta. Queria puxar o gancho do Rodrigo, que ele falou do elevador do IFMG. Eu tive o mesmo problema com o mesmo elevador, que eu tive um período de necessidades especiais e eu tinha autorização, já que o elevador não funcionava, para usar o banheiro dos professores, que era no pavimento térreo. Mas aí, puxando o gancho, eu estou trabalhando agora no projeto de obras emergenciais e de acessibilidade da Escola Guinhar. Não sei se todo mundo conhece, mas é aqui em Belo Horizonte. É um prédio extremamente complexo, e eu acho que por causa desse meu período de portadora de necessidade especial, eu acho que eu estou tendo um olhar muito diferenciado e um carinho, uma atenção muito maior por causa disso. E apesar de não ser uma edificação tombada, nem em nível municipal, nem estadual, nem nada, a gente está tratando como se fosse uma edificação tombada. E uma das coisas que o Rodrigo falou é que o problema já vem do projeto. Então, assim, além do problema já vir do projeto, a gente está tendo um problema com o arquiteto do projeto, que ele faz questão de estar a par de tudo que está acontecendo e qualquer outra alteração, porque ele tem o intuito de pegar esse projeto que ele considera a obra-prima dele e tentar concorrer ao Prêmio Pritzker. Então, assim, a gente está tendo vários problemas em questão da acessibilidade. E, além disso, a gente está tendo... lá tem um camarim, que é no terceiro subsolo, que é, assim, impossível de uma pessoa acessar, uma pessoa com portador de necessidade especial. Aí a gente está fazendo uma obra, assim, é um projeto com uma obra muito mais cara, que a gente tem que criar esse camarim acessível, que é um cômodo muito grande, ele tem, acho que 35 metros quadrados, que é um banheiro e um camarim. Então, assim, está sendo bem complexo. E falando sobre o que a Juliana falou, a gente teve um pedido dos alunos, que a gente está fazendo algumas pequenas reformas nos banheiros, tanto para acessibilidade quanto para melhoria, né, de obras emergenciais. A gente recebeu um pedido dos próprios alunos que eles tinham a vontade de que todos os banheiros fossem unissex. Então, unificar todos os banheiros, mas aí, assim, isso foi uma conversa com a direção, que eles ainda não deram ok se a gente vai seguir nisso, até porque a gente depende do DR, que é o setor responsável, né, pela edificação, se a gente vai poder seguir nessa linha, eu digo em nível de projeto mesmo, por causa do escopo do edital, se vai abranger ou não. Mas acho que era isso. Legal, vai lá, Tati. Ei, Rodrigo, ei, turma, tudo bem? Não, eu só queria fazer um comentário, assim, da fala da Ju, que eu achei muito pertinente, assim, e quando a gente fez a restauração do Museu de Minas e Metais, ali na Praça da Liberdade, depois que a gente terminou a obra, tanto de lá como do Palácio da Liberdade, era praticamente a mesma turma que tinha feito o restauro. E uma coisa mais interessante, assim, que durante quase 5 anos a gente trabalhou nesses prédios. E quando encerrou a restauração, os meninos que participaram desse restauro não tinham coragem de entrar no prédio. Eles não se davam o direito de entrar numa obra que eles mesmos fizeram, entendeu? Assim, e aí eu lembro que eu fiquei tão chocada com a história, porque eu falei, mas como assim, vocês não vão entrar? Eu falei, não, a gente não pode entrar. E todos os 2 lugares hoje são museus, né? Hoje o Museu de Minas e Metais é um museu aberto, né? O Palácio da Liberdade você pode visitar uma vez por mês, né? Eu não sei como é que está agora, assim. E assim, achei interessante a Ju ter falado isso, assim, que é uma coisa muito complicada, né? Você lidar. Aí, sabe como que eu fiz para resolver essa situação? Eu chamei todos que queriam entrar para entrar comigo. Porque como eles não tinham coragem de entrar, eu seria a pessoa que daria essa oportunidade deles entrarem comigo, assim.
E eu fiz questão de apresentar eles dentro do museu, assim, para as pessoas que trabalhavam no museu, olha, essas pessoas trabalharam aqui durante anos. Então, isso é muito legal, assim, o que a Ju colocou, acho que a gente tem que pensar nisso também. E eu vi aqui que ela pergunta assim, como que inclui isso no projeto? Aí eu acho que é com os arquitetos, né? Mas é isso, câmbio. Legal demais. Vai lá, Aninha. Oi, gente, boa noite. Eu não estava semana passada só me apresentar, né? Meu nome é Ana Luísa, eu sou arquiteta, eu estou no Estrela e estou fazendo um mestrado na UFBA também, em conservação e restauração no momento. Aí eu também fiquei aqui matutando na questão que a Ju colocou, Ju provocando todo mundo. Uma coisa, eu não consegui pensar assim, eu acho que realmente, assim, como arquiteto, né, essa democratização do acesso, né, eu acho que não é uma coisa, assim, que a gente, não sei, eu tenho dificuldade de pensar em como alcançar isso como arquiteto, mas eu acho que uma questão muito importante é que a gente também é urbanista, né, e muitas vezes a gente está em lugares participando de gestão urbana mesmo, e uma coisa que eu acho que a gente tem que, né, tentar levantar esses espaços, onde que eles vão ser alocados, né, tentar levar esses espaços culturais para as periferias, e questões também, né, dentro do patrimônio, a gente tem um monte de sítio histórico tomado, a gente sempre vê discussão, como eu estou fazendo esse mestrado em Salvador, né, eu tenho participado, assistido várias discussões sobre os projetos que já foram feitos para o Pelourinho, né, e alguns projetos, assim, muito querendo elitizar, né, a região, várias propostas de estacionamento. Para que vai colocar um monte de estacionamento? É para gente rica, né, que tem carro, não rica, mas assim, classe média, classe alta, que tem carro, poder incentivar, né, essas pessoas a irem nesses locais, sendo que já tinham pessoas nesses locais que queriam ocupar e elas foram, né, tem a política de gentrificação, elas são removidas desses locais. Então, eu acho que como urbanista, a gente tem muito a contribuir, né, nessa democratização do acesso. Como arquiteta, eu deixo aí, se alguém ainda quiser tentar, né, contribuir mais. Aproveitando a sua deixa, Ana, eu não sei se vocês sabem a questão que a gente enfrenta aqui em São Paulo, do Minhocão de São Paulo. O Minhocão foi uma obra construída nos anos 70 sobre uma avenida central e que em alguns prédios ele passa assim a 50 centímetros. Por muito tempo ele foi usado e há um tempo atrás eles resolveram, então, vamos tirar o Minhocão é uma verruga na cidade, estragou a cidade e tudo mais. Mas se você parar para pensar, o Minhocão justamente permitiu que as pessoas que precisavam morar mais próxima encontrassem apartamentos e flats onde elas pudessem morar. Então, qual é a principal questão? Se você tirar o Minhocão e a avenida se revitalizar novamente, o processo de gentrificação vai ser enorme. Então, assim, eu, como arquiteto e urbanista e preservacionista, eu acho que o Minhocão tem que continuar exatamente como ele está, funcionando como via de acesso veicular durante a semana, nos horários estabelecidos, e no fim de semana, funcionando como área de lazer. E não precisa fazer, a prefeitura ficar fazendo concurso para o que fazer no Minhocão, instalar não sei o que no Minhocão, que vai gastar milhões, sendo que a melhor coisa que pode acontecer no Minhocão hoje é deixar exatamente como está. E justamente por isso, porque a população hoje que mora ali, consegue morar ali, porque as condições financeiras, o custo do aluguel e tudo mais permite. Então, às vezes, é isso que a gente tem que parar para pensar. Às vezes é melhor não mexer e deixar como está. Isso aconteceu também, Cristiane, no Rio Comprido, na perimetral lá. É parte dela, né? Mas era uma área relativamente nobre, não tão nobre, mas que se esvaziou em função dessa passagem desse viaduto, mas muita gente mora lá.
porque é o único lugar, e de lá você vai ao centro a pé, né? Muitas áreas centrais aconteceu isso. O Pelourinho, já de início, isso foi na época do governo, foi na época ainda da ditadura, né, do Antônio Carlos Magalhães, ele tirou todo mundo que estava no Pelourinho, jogou esse povo para fora, o processo lá foi na marra, né? E o projeto era elitista, restaurantes, centros culturais e tudo mais, que depois o povo voltou, né? Foi frustrado, quer dizer, os ricos não foram para lá. Poucas intervenções aconteceram. E agora estão querendo tirar de novo, né? Ok. Continuo insistindo, né? Agora, isso também não consigo pensar numa questão, numa solução arquitetônica. Algumas coisas, talvez, sim, né? Assim, até comunicação visual, uma política mesmo de atração desses locais. Isso em alguns lugares acontece e tem resultado, né? Mesmo aqui em Ouro Preto, eventualmente, as pessoas, por exemplo, no Museu da Inconfidência, o morador de Ouro Preto tem uma certa timidez. Aí eles têm um dia lá que promovem essas excursões e tal, quase que força as pessoas a irem lá, né? E acontece. As igrejas, por exemplo, são universais, né? Não tem isso. É uma coisa muito mais... isso, né? A sociedade é uma coisa cultural muito arraigada, né? Muito, muito. As pessoas se colocam nessa posição, né? Isso não é só no patrimônio, isso é na cidade como um todo, certas regiões, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, na Praça da Liberdade, alguns grupos, né, vão para lá e ocupam as áreas, né? Tem uns punks, tem algumas tribos que ocupam. Mas isso é um transtorno, sabe? Para aqueles museus, muitos deles ficam assim, mas aqui fim de semana é uma loucura, né? O lugar está sendo vivido, são os conflitos. A cidade é lugar do conflito, não tem jeito. Isso aí, vai lá, Luísa. Nossa, muita coisa. Eu fui até anotando, porque eu queria falar tanta coisa, mas vou por partes. Acho que tinha gente que não estava aqui na última. Fui aluna do Rodrigo também na PUC. Nossa, que saudade que deu. Eu fui lembrando aqui de situações que eu já passei, que eu já vi, assim, inclusive um exemplo da própria PUC. Eu estudei na PUC do Coração Eucarístico. Por um período, meu irmão estudava no mesmo prédio que eu, no prédio 47, na parte da manhã. Meu irmão ficou numa cadeira de rodas, porque quebrou a perna, um transtorno. E meu irmão tem, tipo, 1,90 m. E aí eu ia com ele, eu levava meu irmão para a aula de manhã e já ficava lá para minha aula, que era à tarde, e para eu empurrar essa bendita dessa cadeira de rodas para chegar no prédio 47, que é na entrada da PUC. Eu imagino se eu tivesse que ir lá do outro lado. E era esse transtorno de elevador. O elevador tinha uma chave, mas você tinha que pegar a chave lá na portaria. Ele sozinho, numa cadeira de rodas, ele não ia dar conta de ir lá, pegar a chave, abrir o elevador, devolver a chave. Então, assim, era um transtorno tão grande, você pensar assim, num prédio que é novo, né? Um prédio super recente, que foi feito por arquitetos, pelos próprios arquitetos da escola. Então, assim, a gente não pensa nem quando é para a gente. E eu fico pensando, assim, nos últimos anos eu estava mais distante da arquitetura. Eu passei os últimos 4 anos atuando em produção cultural e comunicação, e eu acabei mergulhando em outras áreas, e eu estudei um bocado de acessibilidade na comunicação. E tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas com deficiência, e uma coisa que eu quebrava muito a cabeça nisso, de como ser acessível de forma universal, como que eu faço. Porque chega uma hora que, quando a gente começa a estudar acessibilidade, pelo menos eu passei por isso e muitos colegas também, a gente começa a ficar com uma certa raiva, assim, do sistema. O mundo não é preparado, o mundo não é acessível, a gente quer porque quer tornar tudo acessível, e eu aprendi com muitos colegas com deficiência ao longo desses anos
que, na verdade, não dá para ser tudo acessível, mas o que for tem que ser bem feito. E aí isso mudou muitas chavinhas na minha cabeça, assim, trazendo um pouco da acessibilidade na comunicação, que eu fui me debruçar, estudar acessibilidade em rede social, em informação informática. E aí, assim, na hora que você vai descobrindo, assim, o Instagram, ele é acessível até certo ponto, e as pessoas não têm acesso aos stories, e aí na hora que você descobre isso, você pensa, ai meu Deus, vou parar de postar stories porque não é acessível. Mas tem que ser acessível, a gente fica nessa angústia de resolver, e na verdade o que dá para ser acessível? Até onde dá para ser acessível, vamos fazer bem feito, vamos fazer direito, né? E aí eu fiquei pensando também nessa questão, acho que foi a Cristiane que falou do Louvre. Eu lembrei na hora que eu fui na Catedral de Colônia, na Alemanha, que tem 530 degraus para você subir na torre da catedral, e assim, ela não é acessível quase que nem para mim, porque eu subi, porque, né, tô lá, é aquela coisa, né, tava lá com 24 anos, vou dar conta, se eu voltar aqui com 60, não sei se eu vou dar conta. Meus pais estavam comigo, não dava conta, nem tentaram. E aí a gente pensar assim, alguém vai um dia pensar em fazer um elevador, uma solução para poder tornar a torre da Catedral de Colônia acessível a pessoas com deficiência? Não acho que é por aí, assim, a gente tem que pensar que algumas coisas mais importantes e mais necessárias ainda não são acessíveis. A gente tem aí uma norma de calçadas que já tem bastante tempo que a gente tem uma norma de calçadas em BH, e até hoje tem gente fazendo projeto de piso podotátil com risquinho para frente no lugar que era para ser bolinha, sabe? Assim, umas coisas que é solução de projeto, que a gente... E aí a gente tem que fazer a autocrítica do arquiteto, o engenheiro, o projetista. A Maria Clara falou da estética, que é exatamente o que eu falei na terça-feira também, da gente pensar nessas soluções só pelo ponto de vista estético e não pelo ponto de vista do uso. A gente tem essa coisa de termina a obra e depois pensa, ai meu Deus, tem que ser acessível. Onde que eu enfio um elevador? Não pode ser assim. Eu hoje estou trabalhando na prefeitura, no patrimônio, e aí eu estou feliz porque eu trabalho diretamente com interface com outros órgãos. Então, chega muito projeto de patrimônio que tem interface com acessibilidade. E antes era assim, vinha para o patrimônio olhava. Então tá, do ponto de vista do patrimônio, o projeto está perfeito, o restauro está ok, a regularização daquela edificação está ok. Aí o negócio batia lá na acessibilidade. Não, tem que pôr uma rampa, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo. Descaracterizava tudo do patrimônio. Aí voltava para a gente. Nossa, mandaram colocar uma rampa. E agora? O patrimônio não deixa pôr a rampa aqui. Ficava indo e voltando, e agora, pelo menos, assim, estou vivendo um período de alegria nessa parte, que a gente, do patrimônio, está começando a ter treinamento sobre acessibilidade. Porque nem a gente que analisa projeto sabia analisar, assim. Eu cheguei lá, já meio com a decoreba, né, de 8,33 de rampa, isso e aquilo, porque eu nem sei porque eu lembrava disso, tem muitos anos que eu não mexo com isso, mas, assim, colegas meus da minha equipe não fazem ideia de como que calcula uma rampa, porque estão ali há 15 anos analisando outros pontos de patrimônio que não tiveram interface com acessibilidade. Então, eu acho que, assim, a questão é cultural, a questão a gente tem que pensar universal, a gente tem que pensar na prática. A gente pensa, como o Rodrigo lembrou, a gente teve acessibilidade muito timidamente no currículo, como um projeto complementar, mas a gente continua pensando a acessibilidade como complementar. A gente não pensa projeto hidráulico como complementar. A gente não faz um prédio inteiro sem pensar onde estão as áreas molhadas. Então, por que a gente pensa numa reforma, num restauro, sem pensar como que as pessoas vão entrar ali? E aí a gente tem que pensar em todas as pessoas, porque
a gente está aqui pensando em acessibilidade de pessoas com deficiência, e são várias, mas a gente tem que pensar que todo mundo vai ficar velho um dia. Todo mundo vai ter um pouquinho de dificuldade em caminhar um dia, e a gente gostaria, assim, imagino que a maioria aqui gostaria de poder ir no museu com 70 anos de idade, com 80 anos, a gente não quer, com 75 anos, ter que deixar de andar de ônibus e andar no centro e tudo mais. Então, acho que a gente tem que pensar amplamente, assim, acho que a questão é mais cultural do que tudo. É isso, eu falei demais. Então, só completando, gente, o CAL agora, o CAL com o MEC, agora inseriu uma disciplina obrigatória em todas as faculdades de arquitetura, a partir do ano que vem, eu não sei se é desse ano ou do ano que vem, de acessibilidade. Então, as novas turmas que entrarem na faculdade, elas vão ter uma disciplina própria de acessibilidade. Se você parar para pensar, eu acho que essas disciplinas, eu não vejo o problema delas serem distintas, mas tem que ter um momento que depois a faculdade tem que fazer com que o jovem faça um projeto que envolva todas as disciplinas. Mas eu acho que esse é um primeiro passo já, para a gente melhorar esse pensamento. Eu ia citar isso e a questão da formação. Tem muita coisa que pode ser resolvida com a formação, sim. Não é? Com certeza. Tem a questão cultural, tem essa questão arraigada, mas isso tem que ter. E eu estou me lembrando da experiência que foi, não sei onde foi feito isso, com motoristas de ônibus, porque tinha muito problema com idosos, que eles fechavam a porta, não davam tempo suficiente para a pessoa entrar. Então, puseram os motoristas com fone para diminuir sabe assim, peso na perna, um óculos para ver embaçado, todos os sentidos, né, atenuados, como ocorre na velhice. Então, colocaram eles nessa situação no dia a dia, puseram eles nos pontos, sabe? Aí eles sentiram na pele, né? Foi igual a gente, quando tem eventualmente um problema, sente na pele, passa a prestar atenção. E deu muito certo, né? Claro que, então, tem formas, né? Não sei. Isso aí. Essa última frase do Mericone resume muito o que eu quero falar, assim, que eu não sei, né? Assim, vai juntando esses assuntos e vai dando esse turbilhão de informação, você vai pensando. Desde que eu levantei a mãozinha ali no chat, e muitas coisas que eu ia colocar ou perguntar já foram até contempladas aí, mas fica uma parte assim dessa coisa do projeto, né? De como que é muito isso que a Luísa falou, ele trata como complementar, mas daquele jeito bem deixado de lado, né? Bem projetando por último, encaixando o que dá, encaixando não só no patrimônio, né? Para projeto de design arquitetônico inicial também, a gente faz isso mesmo com todas as liberdades para fazer um prédio legal, uma intervenção legal, a gente acaba colocando em segundo plano, encaixando o que a norma manda, o mínimo, né? Sempre o mínimo, e sempre tratando a acessibilidade só como mobilidade, né? E a gente já conversou um pouquinho aí sobre como não é só a mobilidade, né? Tem essas outras coisas. Então, é uma puta falha tanto de processo de projeto na nossa mentalidade, de quem projeta, né? Quanto nessa educação também. Tomara que funcione, né, Cristiano? Essas disciplinas é um primeiro passo, né? As disciplinas implantadas nas universidades, mas também tem que ser dado por, né, gente qualificada aí, bons professores que apliquem de uma forma legal. E tirando essa parte do projeto, assim, que eu até tenho um pouco a ver também, é um assunto, né, uma viagem que fica, assim, que eu fiquei pensando um pouco do que a Luísa falou também, de fazer o que dá, né? Assim, nem tudo dá para ser acessível, o que dá, mas o que não dá? Será que, né, não tem como dar um jeitinho? A gente fica vendo, né, por exemplo, agora com as tecnologias de smartphone, de internet, de computador, tudo muito avançado, assim, a gente trabalhando em inteligência artificial, então a gente, sei lá, hoje consegue fazer uma postagem no Instagram como para cego ver, porque aí tem os aplicativos que colocam isso com áudio, né? Então o deficiente visual consegue usar isso, e antigamente não tinha isso, a gente não pensava que seria possível até que foi. E fiquei pensando
Aí fiquei pensando nos exemplos, assim, alguém falou aí de igreja, e eu fiquei pensando como que igreja a experiência de entrar numa igreja, principalmente para quem está ali, né, para uma missão de realmente fazer um culto, uma missa, uma religiosidade, o áudio, né, ele é importante nessa ambiência, né, a igreja é projetada para dar uma grande ênfase para o áudio, para o que você escuta lá dentro. E fiquei pensando no Estrela também, não sei se todo mundo conhece o Casarão do Estrela, mas vocês vão conhecer, porque a gente vai apresentar tudo no sábado, para quem não conhece. Como que a experiência é visual quando a gente entra lá, né? Então, as camadas históricas que estão ali expostas, né? Aquela cara ali de ruína. Então, assim, um deficiente visual que entra no Estrela, ele deve ter uma outra experiência, né? De quem enxerga. E fiquei pensando aqui, viajando, o que poderia ser um projeto e que não necessariamente seria arquitetônico, né? Poderia ser feito de outras formas, assim. Como que a gente conseguiria tornar essa experiência um pouco mais acessível para quem tem essas limitações? E aí eu fiquei lembrando também de uma experiência de teatro, né? O teatro tem muito isso, né? Agora de preocupar muito com as peças então, o deficiente visual, ele tem um fone ali para ir escutando tudo de uma forma cuidadosa, e o deficiente auditivo, ele tem uma peça no palco bem mais trabalhada para ele conseguir ter a melhor experiência possível. Então, isso já tem sido feito aí por muitos grupos de teatros. Enfim, assim, viajando como que essa não exclusão de todo mundo que precisa ter a mesma experiência de entrar nos ambientes e participar, né, dos lugares. Assim. Vamos seguir aí com a Karine, vai lá. Boa noite, gente. Eu também acabei levantando a mão já tem um tempo, fui muito contemplada pelas falas, essa coisa da responsabilidade do projeto, mas eu ainda queria comentar que o Rodrigo falou da perseverança, né? Eu acho que falta isso no projeto, né? Às vezes a gente se esconde em certas flexibilidades que o patrimônio dá para acessibilidade, né? Em disciplina de projeto, isso é um clichê, né? Quando a gente cobra acessibilidade, a primeira coisa que os alunos falam, não, mas isso é patrimônio, professor, os bombeiros, eles dão uma liberdade, é 10%, é 12% a rampa de patrimônio, não sei o quê. Então, acho que a gente tem um papel fundamental de bater o pé e fazer, né? Acho que a Luísa falou muito bem, já que vai fazer, faz bem feito, né? Eu também tive uma situação que eu tive mobilidade reduzida por uns meses. Gente, como muda, né? É uma pena a gente ter que passar por isso para assim, eu já sempre me preocupei com desenho universal em projeto, mas depois do acidente, que coisa impressionante, porque aí a gente não abre mão de jeito nenhum mesmo, eu não conseguia sair do banheiro, eu não vencia o desnível de soleira do banheiro, né? E isso é inevitável, pode acontecer com qualquer um, e como que isso é lamentável, né? Então, acho que realmente é importante a gente perseverar nessas soluções criativas, porque tem solução, sempre tem alguma solução, não se esconder, né, nessas flexibilizações, e aí eu fico pensando também, Ciro, esse dar um jeitinho, né, muitas vezes é uma desculpa também, né, a gente tem que tomar cuidado para não virar uma armadilha, porque a gente tem que dar um jeitinho sim, né, existem alternativas, mas explorar, né, as melhores opções e não ficar só no jeitinho possível, né, que é essa malandragem que muitas vezes acontece lidando com patrimônio. E aí, eu acho que tem uma questão também que é o reverso, que tem um exemplo aqui, o IFG do campus da cidade de Goiás. Se vocês botarem aí no Google, vocês vão ver a imagem. Ele foi implantado, enfim, uma área de periferia e tal, que ele tem uma construção nova, né, obviamente, mas num terreno muito acidentado, são vários blocos, né, colocados, assentados em vários níveis desse terreno, e aí a circulação entre esses blocos é toda por rampa. E aí o discurso desse projeto era que ele estava brilhando porque ele tinha acessibilidade, né, mas
ele é o nosso exemplo aqui do que não fazer em arquitetura, né? Não tem um arquiteto, não tem um cristão que não passa nesse FG e xinga muito, porque deu o brilho para a rampa, né? Fez questão, assim, sei lá, se o projeto foi feito para pleitear um Pritzker, de repente, também, né? Mas criou todo um problema de circulação, que dentro do bloco você não tem circulação vertical, aí só tem banheiro num pavimento, aí você quer ir no banheiro do outro pavimento, você tem que dar a volta enorme. Então, assim, usar acessibilidade com responsabilidade também, para não virar um cartão de visita e projetos ruins, né? E só para fechar, essa coisa da acessibilidade, ela realmente é muito tocante, né? Eu vivi no mesmo dia o momento mais frustrante e de maior êxtase profissional da minha vida, foi uma inauguração de uma obra de restauro que eu participei. E a inauguração de obra pública é extremamente complicado, né? Porque existe uma posse do trabalho ali por pessoas que não trabalharam de fato, né? Quem trabalhou não tem vez ali naquele lugar, né? Então, isso é bem frustrante na inauguração. Mas, por um outro lado, a gente teve que fazer um complexo de rampas para vencer um desnível muito grande e houve um erro no levantamento. E aí, como eu era arquiteta residente, eu acabei tendo que refazer todo o projeto executivo dessas rampas, né? E aí elas ficaram com, eu acho que 10, 11%, alguma coisa assim, né? E aí, nesse mesmo dia da inauguração, que foi horrível, mal tinha uns 2 ou 3 pedreiros lá, e o pessoal se sentindo desconfortável, que não era o lugar deles, eles passaram meses ali, e aí no dia da inauguração não era o lugar deles, claramente. Mas teve um convidado que ele era cadeirante, e aí ele me encontrou e falou, nossa, consegui andar aqui tudo sozinho, que não sei o quê, ficou muito bom, o prédio anexo e tal. Pô, gente, que coisa boa é isso, né? Assim, o cara se virou sozinho ali, circulou o espaço todo. Então, achei bacana demais, Rodrigo, o negócio da perseverança e projeto. Eu vou falar isso para os meus alunos, porque é realmente um saco. Quando eles vêm, mas patrimônio pode, patrimônio tem, não pode quebrar, não sei o quê. Não, gente, vamos ser criativos. Obrigada. Pode seguir aí, Daniel. Oi, gente, boa noite. Eu sou Daniel, sou arquiteto também do Estrela. Estou acompanhando a discussão aí, muito interessante. Eu queria voltar o ponto que a Ju falou, que como refletir isso no projeto, né? E, assim, eu pensando muito e pensando em algumas experiências que já aconteceram no próprio Estrela. A gente tem algumas experiências de criar uma vaga viva na porta do Estrela, que a gente dá esse nome de vaga viva, porque tem ocupar o espaço dos carros, a gente coloca cadeira, leva estante de livro, colocar as plantas lá para fora e tal. E, geralmente, quando a gente faz isso, o espaço fica muito mais convidativo, assim. Então, assim, não que seja uma receita, uma forma, é uma das, eu acho que cada edificação vai pedir uma solução diferente, mas eu acho que eu vejo, assim, que é uma coisa meio comum, é que essas edificações que não são convidativas, que exclui mesmo grande parte da população, elas são muito imponentes, assim, ela se fecha para o espaço público, muitas das vezes. Então, assim, eu acho que falta essa conversa, assim, dessas edificações com a rua, assim. A gente tem várias edificações públicas que tem na porta um espaço muito agradável, que daria para fazer uma coisa convidativa e não é feito. Parece que pelo contrário, em vez de querer trazer as pessoas para cá, alguém citou aí o Palácio das Artes, que tem aquele espelho d'água, ele está gerando um afastamento em vez de uma aproximação. Então, acho que assim, essa experiência de trazer as pessoas para perto, talvez ela está ali bem física mesmo, assim, de criar elementos que as pessoas vão estar perto ali, às vezes não vai estar dentro do espaço imediatamente. Acho que isso falta muito, assim. E nessa experiência, no Estrela, assim, da gente colocar umas cadeiras lá fora, de colocar um livro, de ter plantas, você vê que as pessoas da rua chegam, param, perguntam o que é isso daí, o que está sendo feito, aí você conversa um pouquinho, a pessoa possa entrar, muda completamente essa relação.
Então, acho que falta muito no projeto a gente contemplar essa questão, esse diálogo com a rua, essa parte do urbanismo mesmo, assim. Tanto que a gente tem edificações que são abertas para a rua que são extremamente ocupadas, assim. Você vê no dia a dia o espaço é muito ocupado, é diferente essa relação. É bem isso, assim, pensando nessa experiência com estrela, assim, de experimento mesmo, assim, a gente tem essa vontade de transformar essas vagas em uma mini praça ali na frente de forma permanente, mas isso é uma das últimas etapas de projeto que a gente vem pensando, mas é uma coisa que transforma um ambiente mais convidativo. Não, Daniel, gostei demais e eu respondi na hora que a Ju falou do Palácio das Artes, e assim, ele não é convidativo para quase ninguém, né? Assim, se você for pensar, que a Ju ainda citou, além do espelho d'água, tem uma rampinha e tem uns guardas na porta, né? Então, assim, e é tudo branco, e você olha lá para dentro e não tem nada, aquele vazio, né? Não dá vontade de entrar mesmo. E realmente, você foi falando, eu fui lembrando do estrela, dos pneus lá fora para a gente sentar, é tão, tão diferente, né? E aí, eu pensei numa solução já, numa ideia de solução para o Estrela, que o Ciro falou, né? Como seria para um deficiente visual conhecer o Estrela? E aí eu fiquei lembrando das esculturas táteis, os quadros, né? As obras táteis em museus, e aí eu fiquei pensando assim, talvez não seja possível que as pessoas acessem todas as partes do Estrela, né? Todos os ambientes. E por mais que elas acessem, não necessariamente as pessoas com deficiência visual, por exemplo, elas não vão conseguir ver tantos elementos que são tão significativos para a obra do Estrela. Não sei se talvez uma maquete que você possa encostar, né? Que tenha lá uma escala humana, e aí você conta para o cara, olha, você vai pegar que agora é uma pessoa, isso aqui é você, para você ter uma noção da escala e aí poder tocar naquela maquete para poder entender aquele espaço. E aí isso me lembrou também muito com essa experiência que eu tive de acessibilidade na comunicação, a experiência de audiodescrição. A primeira vez que eu ouvi uma pessoa se descrevendo para mim, foi um impacto, assim, da pessoa, quando vai conversar, ela se descreve antes de começar, porque a outra pessoa não está me vendo. E aí virou um costume, assim, nosso, né, da turma que está praticando e estudando isso juntos. Assim, eu conheci isso através de uma amiga, até indico para vocês, sobre acessibilidade, que é Costuras do Imaginário, é uma colega que tem uma marca aqui em BH, que é de roupas e coisas para casa acessíveis. E eu conheci através dela muitas mulheres cegas, e é uma coisa que assim, a gente quase nunca pensa em como você se descreve. Se você precisar se descrever para alguém, a primeira vez que eu me descrevi, nossa, assim, tudo errado, assim. Se só descrevesse, ninguém ia imaginar como é que eu era, assim. E aí hoje eu consigo. Eu não preciso falar a cor da minha camisa, mas se eu falar que eu sou uma mulher branca, tô careca, com cabelo curtinho, uso óculos, eu vou criando uma imagem muito mais próxima. E aí, com isso, eu pensei que para a gente encontrar boas soluções de projeto, não tem nada melhor do que ouvir as pessoas com deficiência. Então, assim, não tem ninguém melhor para dizer como que o Estrela pode ser acessível do que uma pessoa com deficiência física, com deficiência mental, com deficiência visual. Talvez seja uma pré-solução, né, uma fase de estudo para o projeto arquitetônico de acessibilidade, seja levar essas pessoas lá e apresentar o Estrela da forma que for possível, apresentar o espaço da forma que é possível atualmente e ouvir delas. Acho que não tem ninguém melhor para poder falar isso para a gente. E eu acho que é só convivendo com as pessoas com deficiência que a gente aprende, porque por mais que existam normas, as normas não são adequadas à realidade, assim. Não necessariamente as placas com braille são a solução, se a gente puder pensar no dia a dia dessas pessoas. Então, eu acho que, assim,
audiodescrição do Estrela seria fantástico e maquete também eu acho que seria fantástico. E aí eu pensei que as janelas parietais podem ser, talvez, uma partezinha tátil, não sei se existe uma possibilidade de fazer isso, sabe? A pessoa poder tocar as camadas da parede, não sei, viajei aqui, acho que é uma boa. Aproveitando a deixa da Luísa, que o importante é assim, se você vai fazer um projeto, você precisa fazer a hidráulica, você contrata um projetista hidráulico. A elétrica, você contrata um projetista elétrico. Você precisa rever a estrutura do seu patrimônio, você contrata um engenheiro estrutural. E o arquiteto, ele pensa assim, a parte de arquitetura, a parte de acessibilidade, eu faço. Então, assim, existe consultor para isso. Qualquer projeto, ele é uma equipe multidisciplinar. A não ser, claro, você vai fazer um projeto de interiores, de um apartamento para uma família, você só precisa consultar a família e mais ninguém, né? É muito tranquilo. Agora, qualquer outro projeto que você vai fazer num amplo maior, você tem que ter todos esses consultores. E o consultor de acessibilidade é importantíssimo. Necessariamente, você nem precisa chamar a pessoa deficiente, porque às vezes ela não vai saber te passar isso, mas você tem instituições hoje, por exemplo, a Dorina No Will, que é para cegos, a APAI, a ACD. Você pode procurar essas instituições e elas vão com certeza te dar uma consultoria a respeito disso. Então, isso eu acho até, eu falei numa outra apresentação que eu fiz há um tempo, que o arquiteto, e foi uma discussão brava que a gente pegou no grupo, o arquiteto, ele é o guia e o gestor do projeto, mas ele não faz o projeto sozinho. Ele que vai comandar todos os outros, mas ele precisa dos outros. Se ele não tiver os outros, o projeto vai ser muito pobre, né? Mas a cabeça, se você também tiver um projeto sem um arquiteto, o projeto também será péssimo, porque o arquiteto é que é o guia e o gestor de toda essa equipe que vai te dar um projeto incrível, vamos dizer assim, né? E eu acho que no caso que vocês estão procurando, para a questão do patrimônio de vocês, eu acho que procurar as instituições talvez seja o caminho mais fácil. Maravilha, vai lá, Rodrigo. Não, eu estou achando ótima essa discussão, que estão saindo propostas assim, propostas, né? Viáveis, muito, né? Essa questão da consultoria, claro, né, Luiz? Uma outra coisa que eu acho é que a gente, muitas vezes, vamos dizer, uma pessoa que é cega, eu me lembro uma vez que eu estava num lugar que eram ruínas, né? E tinha um cego visitando as ruínas. E não tinha nenhuma placa, nenhuma coisa em braille, nada disso. Mas ele conseguia caminhar e ele estava emocionado, visivelmente emocionado por estar ali, né? Acho que era o Fórum Romano, né? Ele já tinha lido disso, ele tinha uma imaginação, mas ele aprendia daquele lugar de alguma forma, né? Não a nossa sensação, é claro que não, mas ele vivenciou aquele lugar de uma tal maneira que ele se emocionou também. Não sei dizer o que ele sentia, mas eu perguntei. Ele falou, não, eu sinto, eu sinto que eu estou num lugar assim. Ele passava a mão nas pedras e tal, ele aprende, entendeu? Aquilo tocou a ele de uma outra forma, que não a nossa, mas funcionou, vamos dizer assim. Então, quando você diz, Luiz, e muito bem colocado, possibilitar, pelo menos, não é, o acesso a essas coisas, mas não necessariamente, tem situações que você não consegue mesmo resolver tudo. Mas existe também um outro lado, que eu não sei dizer se isso vem de alguma sensação que ele tem, né, diferente da nossa, mas que ele consegue captar. Outra coisa que eu queria falar foi do Daniel, que é bacana demais essa experiência, e isso foi feito, viu, Daniel? Foi feito assim, em Nova York, muitos dos prédios só tinham uma entrada, aí eles começaram a fazer
tinha uns afastamentos, começaram a fazer umas praças intermediárias, né? Só que lá todo mundo, né, isso na Quinta Avenida, que só tem os bacanões e tal, funcionou para eles lá, né? Mas é uma solução projetual que funciona. Claro que com adaptação. Essa vaga que vocês criam, a vaga viva, com certeza é um recurso arquitetônico, projetual que a gente consegue, né? E você tem razão, muitas vezes o formalismo dos prédios, vamos dizer, a aura do próprio edifício impede essa coisa, né? Esse contato. No Rio, o Paço, né, Imperial, que fica na Praça 15, passam lá 500 mil pessoas toda hora. Ninguém tem coragem de entrar, eles ficam olhando da janela, assim, sabe? Mas não entram, não entram. Talvez um recurso fosse esse, né? Ter alguma coisa convidativa, alguma atividade acontecendo ali na praça, né? Que as pessoas se interessassem. Ah, mas pode entrar? Pode, faça favor, né? E essa coisa da consultoria, que eu dei o exemplo lá do exercício que fizeram com os motoristas, né? Talvez a gente mesmo se colocasse, né? De repente, bom, vou me imaginar aqui, sem ver como é que eu percorro esse espaço. Não sei, né, Karine? A gente tem que tentar, não é possível, né? Agora, eu estou achando que daqui já estão saindo propostas mesmo, né? Soluções. É bacana. Não vou falar mais câmbio, não. Quando acender a luzinha. E tem outra coisa, às vezes eu fumo, aí eu fico constrangido. Aí, de vez em quando, eu vou tirar a câmera que eu vou fumar, tá? Só para não dar mau exemplo. Beleza, Rodrigo. Valeu pela preocupação aí do exemplo. Vai lá, Ju. Então, eu queria só contar um caso aqui, por causa da fala do Daniel e do que a Cris comentou sobre o MEC, né? Em 2015, o meu TFG foi sobre estrela, né? Eu fiz um projeto com espaço. E aí, na proposta, eu usei o pátio que tem ao lado do Estrela e o pilotis de um prédio que tem ao lado, que é do mesmo proprietário. Ele tem um pilotis vazado, né? E aí a proposta era abrir o pátio e o pilotis como uma praça única. Para essa ideia, né? Das pessoas adentrarem o lote e tal. E uma crítica que eu recebi ferrenha na minha pré-banca foi por causa da segurança. Você vai abrir o pátio, você vai abrir a praça para as pessoas, você vai abrir para a cidade, né? Tipo assim, quem que vai fazer a segurança desse lugar e tal? E aí quando a gente pensa, né, nos olhos da cidade, que a gente discute no urbanismo, você vê que na hora de fazer o projeto isso não se aplica, né? E aí acabou que eu mantive isso, mas a professora ficou bem redutiva, deu nota ruim, porque, né? Se você fosse fazer esse projeto da prática, ele não seria aplicável, porque ele não tornaria aquele espaço seguro, né? Então, você afasta a cidade, consequentemente, afasta as pessoas. E é exatamente o oposto da proposta que o Estrela tem, né? De trazer todo mundo, de acolher de forma né, integrada e universal todo mundo. Aí eu queria só contar esse caso, assim, como que realmente as pessoas não estão preparadas, e aí dentro da academia, que você acha que é um espaço que, né, que você vai poder pensar o ideal, também não se aplica algumas vezes, infelizmente. Isso aí. Vai lá, Maria Clara. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Clara, eu ainda tô quase formando, daqui um mês eu tô desempregada, se Deus quiser. Mas a Juliana falou um negócio que me veio aqui à cabeça, uma professora muito querida por todos aqui, que eu acho que a maioria, se não teve aula, conheceu. Outras são irmãs, a Alicia. E eu lembro dela dando aula, falando assim, gente, a janela tem que abrir, se a pessoa quiser pular, ela tem o direito a pular. Se a pessoa quiser fumar escondido, ela tem o direito de entrar ali debaixo do lugar escondido e fumar. É o cantinho dela. O cantinho do ócio, ela tem o direito. Então, eu lembrei isso da Juliana falando, porque é sempre isso. Eu também estou no meu TFG,
E é isso, cadê a segurança? A pessoa vai entrar aqui, mas meu lugar é justamente o pessoal em situação de rua, então que eles entrem, que eles façam o que eles quiserem, porque é deles. Então, assim, eu acho que vai muito disso também. E o Rodrigo, ele falou um negócio que eu fiquei pensando, quando ele comentou da pessoa, né, com a deficiência visual no Fórum Romano, e eu acho que a gente também tem, ele falou do cara que tocou, e eu acho que a gente também cresce com um medo muito grande do toque dentro desses espaços museais. Então, assim, eu estava lá no Fórum Romano, eu tive a oportunidade de ir, e eu ficava com medo de tocar no negócio e o trem desintegrar em mim. Eu ficava assim, meu Deus, eu estou vivendo uma experiência, mas ao mesmo tempo é isso, não pise na grama, não encoste, não leve nenhum souvenir ilícito, sabe? Mas eu trabalhei um tempo no Palácio da Liberdade como mediadora, e eu lembro que, assim, a preocupação com a acessibilidade era algo assim, nesse corredorzinho passa uma cadeira, Maria? Você acha que passa? Você acha que tem a dimensão? Eu não acho. Sabe? Porque, antes de tudo, tinha que perguntar se a pessoa tinha alguma comorbidade, alguma coisa, porque se ela tivesse, aí tinha que ser de elevador. Então, as placas, né, informativas, não tinha nenhuma questão de audioguia. Quando tinha, e é que eles estavam querendo promover, era para facilitar, né, quem era estrangeiro e precisava de ter uma noção do que estava sendo dito em português, né, e as placas também eram ou inglês ou espanhol. Então, assim, parece que a acessibilidade é para um público específico, é para um público elitizado, o toque é impossível. E o que a Luísa estava falando sobre a questão de como propiciar, né, novas possibilidades de visualizar o Estrela, a biblioteca da Luiz Bessa ali na Liberdade, eles têm uma maquete. Só que a maquete está no vidro. O que eu faço com isso? Faço nada. Nem pôr um bonequinho dá para pôr. Então, assim, lá na PUC também, eu estudo na PUC, eu lembro que eu não sabia disso. Eu fui descobrir aleatoriamente uma disciplina que lá tem o DA da Bio, sei lá o que é, DC Bio. E lá tem um jardim sensorial também. Então, assim, eles fazem experimentações no piso, no toque, no cheiro, na essência. São várias coisas que podem ser exploradas, né? Então, é isso, assim, quer fazer uma prospecção? Vamos fazer, mas ver o esfarelar, ver o cheiro daquele material que está ali, o que aquilo passa, o que aquilo dissolve, Então, assim, tem possibilidades, e às vezes até mais legais do que a gente que querendo ou não tem talvez uma deficiência explícita, vai sentir, sabe? Então, eu acho que a gente também deve aprender com eles a questão da sensação, da acessibilidade, do toque, do cheiro. Então, era isso, a minha contribuição é essas fofocas aí. Maravilha. Vai lá, Daniel. Eu queria só emendar um pouco a fala da Ju, novamente. Ela levantou uma questão bem interessante com relação ao projeto do Estrela, que a gente trata, a gente tem um projeto aprovado na Diretoria de Patrimônio, que transforma o pátio hoje, que ele é fechado, em uma praça aberta para a cidade. E assim, uma preocupação muito grande que a gente tem no Estrela hoje é com relação à segurança. Em momento nenhum isso foi tirado, assim, a gente não vai fazer isso. Mas a gente trabalha muito uma questão de construir essa segurança. Porque a partir do momento que for um local que os vizinhos participam, que a gente tem essa relação ali, vai ser uma praça aberta como várias praças que tem em vários bairros que funcionam super bem. Eventualmente pode ter uma questão ou outra, mas ela é uma coisa construída, sabe? Assim, a gente tem que pensar, talvez, também nas relações a serem de forma construídas, assim. E o projeto consegue ter essa perspectiva a longo prazo. E uma coisa que o projeto visa muito vou acabar a obra, o projeto está pronto, vai usar da forma que foi projetado. O projeto poucas vezes contempla, assim, tanto na questão da acessibilidade, ações que vão ser a longo prazo. Então, assim, pensando ali na nossa experiência, a gente tem um caminho muito grande para colocar essa condição de segurança que a gente tem tentado construir para poder ter esse espaço mais aberto, assim. Então, assim,
Eu acho que isso também, o projeto ele tem que ser pensado não só para acabar, sabe, assim, ele tem que ser pensado para mais que isso, assim. E assim, a gente tem algumas formas de acessibilidade, a gente tem discutido muito outras formas, eu acho que nos próximos encontros isso vai ser mais apontado diretamente para o Estrela, assim, vai ser bem interessante. É mesmo, né, Daniel? Precisou de você falar para eu clicar aqui, que a gente está falando dessas expectativas, a Ju falou do projeto, da problemática aplicada à Estrela, e só na hora que você falou que me deu um flashback aqui das nossas conversas e preocupações sobre a segurança do espaço hoje, né? Eu vou passar o link para vocês. Eu não sei quem conhece o Centro Histórico de São Paulo, tem uma área que é restrita para pedestres, e deve concentrar ali pelo menos umas 8 galerias. Todo mundo conhece a Galeria do Rock, mas tem várias outras, né? Então, são ruas que entram dentro dos prédios, são áreas totalmente abertas. E o Paulo Mendes da Rocha agora fez um projeto em parceria com outro escritório, do Sesc, exatamente na esquina. E o que ele fez? Ele tirou partido das galerias para revitalizar o centro, e o Sesc tem o térreo todo aberto. Mas mais interessante é que, além dele ter o térreo todo aberto, ele tem o térreo e aí ele tem as rampas que dão acesso para os 8 andares. Então, é como se a rua continuasse subindo, e tem várias áreas intermediárias nesses andares, que são áreas para o ócio, que era o que a Maria Clara estava falando, do ócio, né? Eu vou mandar um link para vocês, que eu falo um pouco desse projeto. Agora, o que é interessante? Eles tinham um problema, que era o pessoal, os moradores de rua. Os moradores de rua entravam lá dentro para usar o banheiro. E como é que você resolve? Se é aberto ao público, por que o morador de rua não pode usar o banheiro? E eles tiveram uma solução incrível. O que eles fizeram? Quando os seguranças veem que o morador de rua está entrando, eles já sabem que ele está entrando porque ele quer usar o banheiro. Então, eles pegaram um banheiro no primeiro ou no segundo andar, e eles direcionaram só para eles. Por quê? Porque eles vão no banheiro, eles não vão usar só o banheiro, eles se lavam, quer dizer, fica um pouco complicado você misturar isso. Então, eles liberaram o banheiro só para os moradores de rua poderem usar. E o projeto é super incrível, acho que foi uma atitude super arrojada do Paulo Mendes, tipo assim, São Paulo era isso, São Paulo ainda tem isso, o Centro Histórico de São Paulo é isso, nós vamos fazer um projeto assim. E é um projeto incrível, pena que o Covid hoje está fechado, está sem acesso, mas quando tudo se normalizar, eu acho que vocês têm que pensar para o Estrela alguma coisa nesse sentido, assim, de vocês realmente enfrentarem e fazerem. Se vocês tiverem algum tipo de problema, ver essa questão, se é vandalismo, tentar chegar nos grupos, tentar conversar com eles, trazer eles para vocês e não expulsarem eles, né? Então, eu acho essa uma questão bem interessante. Com certeza. Vai lá, Pauline. Oi, gente, boa noite. Fico até um pouco tímida de falar alguma coisa depois de tantas opiniões incríveis, histórias, enfim, tanta coisa crescendo. Mas algumas coisas me acenderam, assim, então vou comentar, fazer pequenos comentários. Sobre a acessibilidade visual, eu tive uma experiência muito incrível num museu em algum lugar da Europa, que eu esqueci qual que foi, mas, tipo assim, tinham peças, até peças tipo de vasos egípcios, até essas coisas, ou azulejos também, e aí tinha as peças expostas e as peças impressas para as pessoas com deficiência visual poderem encostar, sabe? E impressas em 3D, assim. Então, ele podia ver qual era o desenho, sabe? Ver o formato do vaso. E para mim isso foi, assim, incrível, sabe? Tipo, até eu, que não sou deficiente visual, peguei assim mesmo, porque, nossa, você poder sentir um negócio, todo mundo que ir no museu, passar a mão nas coisas, sabe? Então, foi muito legal. E eu fico muito tensa quando a gente fala em acessibilidade, no Estrela, porque eu penso exatamente a primeira fala da Juliana, que foi acessibilidade como um todo, sabe? Eu fico pensando que se isso é uma utopia, se a gente consegue alcançar isso,
acho que o Estrela é o melhor lugar possível para isso acontecer, assim, porque está sendo feito por arquitetos que estão dispostos a quebrar todo tipo de cabeça, barreira e tudo mais, num coletivo super alternativo que aceita muito bem as coisas, mas o meu receio é se um dia a gente vai conseguir chegar, sabe? A gente já enfrenta uma questão, assim, que me incomoda um pouco sobre o coletivo, que é acessibilidade. As pessoas que estão no coletivo são de uma certa classe social, cor, sabe? Lógico que é um trabalho voluntário, que nem todo mundo tem disponibilidade de tempo, dinheiro para poder fazer um trabalho voluntário, muitas vezes, né, voluntário. Mas isso me incomoda um pouco, assim, eu sinto que falta muito essa acessibilidade. A gente consegue uma acessibilidade, a gente consegue criar lá hoje um lugar de aceitação, principalmente pela questão psiquiátrica, né, por causa de toda a história do coletivo, isso eu acho, assim, exímio, mas eu fico pensando se um dia a gente vai conseguir alcançar todas as cores, raças e credos, enfim, a gente conseguir toda essa acessibilidade, enfim, também de portadores de necessidades especiais, porque o Estrela, por mais que ele seja uma coisa concreta sendo construída, ele é um grande laboratório também para a gente poder inventar o que a gente está querendo crescer e tudo mais. Então é isso, assim, eu acho todas as ideias incríveis. Sim, a utopia, tomara, né? Porque a gente está contando com isso, porque eu fico com receio, sabe? Eu ainda vejo, mesmo que a gente esteja pensando mil coisas para frente, eu ainda olho para a Estrela e fico desejando mais, sabe? Poxa, mas ainda está faltando essa pessoa, alcançar esse tipo de gente, sabe? É isso. Eu acho que a gente está sendo uma discussão tão legal que está abrangendo não só os portadores de necessidades especiais, sabe? Mas todas as gamas de especiais enfim, e pessoas que não estão alcançando todas a cultura que a gente poderia estar oferecendo, sabe? Enfim, acho que deu para entender. Mas é isso, gente. Parabéns por todos os discursos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Tá impressionante. Valeu, Paulinho. Gente, a gente tem mais 9 minutinhos aqui. Então, já tem uma fila aí da Adelaide da Sulamita. E aí a gente mantém e vê se vai até o finzinho do nosso tempo. Vai lá, Adelaide. Eu vou ser bem rápida, Ciro. Na verdade, são dois comentários só. Primeiro, eu achei muito legal que Cristiane lembrou desse projeto do Paulo Mendes. Eu tive a oportunidade de ir no Sesc, sei lá, acho que há 2 anos atrás, e eu achei maravilhoso como que ele usou a rampa, porque a rampa a gente, em geral, vê como um problema a ser resolvido, e a gente tinha ido passear, estava entre amigos, era um domingo, a gente desceu aquela rampa conversando, quando a gente assustou, tinha acabado os 8 andares, assim. Eu achei que ele tirou partido de algo que a gente vê como um problema, que é resolver a acessibilidade para criar um novo circuito naquele espaço, assim, acho que esse é o desafio, né, da perseverança que Karine e Rodrigo estavam falando. E aí, só vou compartilhar aqui no chat, o Rodrigo estava falando do exemplo dos motoristas de ônibus, como que eles fizeram um treinamento, e me lembrou de um projeto que o IFAM tem aqui em Ouro Preto já há alguns anos, que chama Sentidos Urbanos. Não sei se o Rodrigo deve conhecer, né, Rodrigo? Que é muito legal, assim, que o IFAM propõe alguns circuitos sensoriais para a cidade. Eu vou compartilhar aqui, eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês estão pensando aí para o Estrela de possibilidades de inclusão. Era só isso mesmo. Vai lá, Sulamita. Bom, meu bem rapidinho também, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu não sou arquiteta, sou só uma professora de história que já trabalhou no museu, inclusive no Museu da USP. Uma coisa que eu aprendi lá no Museu da USP foi o seguinte, a gente tinha que fazer uma acessibilidade para as crianças, principalmente as crianças. Então, tinha um museu lindo, maravilhoso de arquitetura, que ninguém pode pôr a mão, que ninguém pode tocar, que não sei o que, sei lá. Como fazer isso? Não sei quem falou aí das peças, né, em várias dimensões, tal. A gente fazia isso com as crianças. Elas saíam de lá, depois iam para uma sala, trabalhar sobre aquilo, entendeu? E depois trabalhar com a argila,
né? Então, elas recebiam réplicas dessas peças em argila. Isso foi muito interessante também. Outra coisa que o Rodrigo falou sobre Ouro Preto, eu morei muito tempo em Tiradentes, e lá a acessibilidade do pessoal chegar nas igrejas, além de ser caro, é muito caro para a população que vive lá, sabe? Eles têm que pagar para entrar. O trem que vai de São João a Tiradentes é R$50. Eles não iam tirar R$50. Então, tudo isso, eu acredito que tem um poder político no meio dessa história toda, sabe? E que os charreteiros tiveram que ter uma aula sobre tudo que acontecia dentro de Tiradentes, porque sobre os museus, sobre as igrejas, sobre a história de Tiradentes, porque eles não sabiam. Lá em Ouro Preto aconteceu isso, eu me lembro que tinha uns menininhos que eles contavam a história de Ouro Preto, e se você interrompia, eles voltavam a história toda, que era tudo decorado, né? Então, em 1792, aí você perguntava de novo, aí eles voltavam. Em 1792, então era tudo decorado. Então, eu acho que é interessante a gente trabalhar com essa população, sabe, que não tem essas informações, não tem esse acesso à informação, e dá para eles também. Como o Daniel falou, colocar essa praça viva em frente ao Estrela e trabalhar com eles, explicando o que é o Estrela, a importância do Estrela, o que foi o Estrela, o que é o Estrela e o que vai ser o Estrela, sabe? Que é para eles. Então, eu acho interessante trabalhar nisso. Que muitas vezes eu não sabia a história do Estrela. Quem me contou foi minha filha, entendeu? Que vocês conhecem, que é a Yasmin. Então, eu não sabia a história da Estrela, sabe? Eu fui aprendendo aos poucos. Bom, gente, desculpa atrapalhar aí, mas foi bem rapidinho o que eu queria dizer, tá? Obrigada. Atrapalhar nada, Sulamita. Aqui é para essa troca mesmo. A gente queria que você falasse mais até. Como professora de história, você deve ter muita coisa mais para ensinar para essa arquitetada aqui. Gente, tem mais alguém querendo... O Felipe está com a mãozinha aí. Vai lá, Felipe. Hoje eu não apareci, não. O pessoal conversou pra caramba, achei super bacana. Queria aproveitar para falar que, olha, achei bem melhor a participação hoje do que na primeira, mas assim, porque o pessoal vai quebrando o gelo. Queria dar só uma contribuição para na minha visão, acho que foi citado, mas não foi colocado assim alguma referência textual. Tem um cara que chama, acho que é Joane Palasmar, eu vou tentar escrever ele aqui nas mensagens depois, que ele escreve um livro, junto com outros arquitetos, Questões de Percepção, que está dentro da teoria da arquitetura, que vai discutir a fenomenologia e como é que você se sente dentro dos espaços. E esses caras fazem a crítica justamente em cima disso, que a gente hoje está vivendo uma arquitetura puramente visual, a arquitetura do olho. E um elemento interessantíssimo das cidades patrimônio, da arquitetura patrimonial, é que ela não é uma arquitetura do olho, ela é a catedral gótica, as igrejas barrocas, as cidades tradicionais que a gente tem, o próprio Estrela, o casarão Estrela, quando você entra nele, não é o que você vê só que te afeta, é como você se sente naquele espaço. Esses caras estão falando disso, de 7 sentidos, né? Eles vão para além daqueles 5 tradicionais, vão falar da sensação do peso corporal, né? Como é que você lida com aqueles espaços. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está só pensando em levar uma pessoa de fora para dentro ou de deslocar ela entre espaços, e a gente está esquecendo que a gente tem que permitir que ela sinta aqueles espaços. Então, para além da questão das ideias das maquetes, permitir que as pessoas realmente sintam as atmosferas, toquem as paredes, sintam-se parte daquele complexo que a pessoa convencional, né, tem acesso normalmente. Essa é uma referência que eu achei muito legal, que cabia. E, gente, vocês falaram tudo, foi uma discussão super rica, chegamos aí às 9 horas, acho que já dá para fechar, né, Ciro? Dá demais, foi legal demais. Legal, de fato, hoje foi um assunto mais movimentado que o de ontem, né? Apesar do assunto ter sido bem legal, e foi uma gama de assunto bem grande ontem, né? A gente foi de detalhe técnico de estrutura, até de importância de preservação, bem massa. Então, assim, queria só dar uns recadinhos aqui antes da gente fechar.
O primeiro vou mandar aí no chat agora, o link da nossa campanha do Evoé. Então, para quem nunca viu lá, para quem não conhece, para quem tem vontade de colaborar, o espaço, né, conta com isso. Então, trabalho voluntário e colaboração de quem gosta do espaço, de quem, né, faz parte. Segundo recado, o material que a gente mandou por e-mail sobre o próximo encontro, que vai ser de segurança contra incêndio e pânico em edificações históricas, o arquivo que foi o PDF, ele é uma chamada para o artigo, né? Então, lá na segunda página tem um linkzinho de azul, que quando vocês clicarem, vai abrir para a página onde tem realmente o artigo, para vocês lerem ele integralmente, tá? Aí só dando esse recadinho para quem não captou essa coisa do link. E agradecer, obrigado, Rodrigo, Menicone e Cristiane, por ter vindo aqui e compartilhado nessas experiências suas aí, que são incríveis, e para todo mundo que resolveu também compartilhar, conversar e trocar sobre isso aí. Maíra perguntou do horário no sábado. Sábado é 10, tá? De 10 da manhã até o meio-dia. Então, se ninguém tiver nada para acrescentar... Deixa eu só fazer uma colocação, Ciro. Claro. A gente vai estar colocando os vídeos no YouTube, e aí a gente vai disponibilizar também o arquivo de texto do chat. Então, esses links também, se alguém quiser depois perder algum link, quiser recuperar, vai estar junto com o vídeo. A gente vai colocar uma pasta com as referências de leitura que a gente está disponibilizando e o arquivo de texto. Bem lembrado, valeu. Porque quando a gente salva aqui a gravação, salva o chat também, e a gente já compartilha tudo, não fica nenhuma informação presa, né? Gente, maravilha. Obrigado, então. Sábado vai ser melhor ainda. Com certeza, vai ser cada dia melhor. Inclusive, os 2 últimos encontros é a oficina. Aí na oficina a gente vai criar junto. Abraço, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu. Abraço, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Deu tudo certo, Eba! Eu sempre fico esperando para ver se fica só alguém para conversar. É só desligar, ele grava sozinho, eu já tinha testado. O texto grava sozinho também, né? Sim, grava sozinho. Então, tá. Você tá gravando ainda, você sabe, né? Sim, tá. Eu corto antes de subir. Aqui, então boa noite para você, beijinho. Valeu.